E quando tudo que escondemos por medo de julgamento começa a doer tanto quanto o que poderia acontecer se finalmente nos revelássemos ao mundo? Nesse ponto da nossa trajetória de autoconhecimento, não estamos mais tentando descobrir quem somos, mas ainda temos dificuldade em revelar ao mundo esse novo eu transformado de loba. Ah, vocês pensaram que as lobas não tinham medo, né? Pois nós temos. Especialmente medo do julgamento alheio. De que quando ele vier, e é inevitável que ele venha, destrua essa identidade nova e brilhante que estivemos construindo com tanto esmero. A lua crescente em Leão acende exatamente esse lugar de temor, não como um holofote externo, mas como um fogo interno que já não aceita mais ser abafado. É a donzela radiante que começa a despertar dentro de nós. Não a que tem todas as respostas, mas a que sente com intensidade que não pode mais continuar sendo apenas o que esperaram dela. Ela nos ajuda a olhar para o espelho e, pela primeira vez, a não querer ajustar a imagem, mas sim revelar essa imagem para o mundo. Porque o que pulsa por trás dessa forma que apresentamos é algo vivo, indomável, verdadeiro. Ao lado desse desejo, no entanto, está o medo de não ser aceita, de ser criticada, rejeitada. O medo de que, ao nos revelar, algo se rompa. O que o medo encobre é que esse rompimento ele pode não ser uma perda, mas sim uma libertação. Nessa lua que pede presença e coragem solar, revelar quem nos tornamos não é ser alguém completamente diferente de quem éramos, mas parar de esconder tudo que a gente já conquistou. Uma nova forma de nos perceber nesse mundo. Uma verdadeira realização emocional. Um ato de liberdade. E se você deseja ou precisa de tudo isso, venha para esse episódio do Ser Lunática recuperar a nossa ciclicidade que está começando. Aqui percebemos finalmente que é impossível controlar a reação dos outros, mas que somos totalmente capazes de nos atentar para as nossas próprias atitudes. Nós nos enganamos, pensamos que a donzela radiante nasce pronta. Ela nasce em conflito entre o desejo de brilhar e o impulso de se esconder. Existe dentro desse arquétipo uma chama que não aceita mais viver em silêncio. É um desejo de sermos vistas, reconhecidas, um desejo de expressar, não com uma performance para agradar, mas com uma verdade que transborda. No entanto, esse desejo vem acompanhado de um tipo de hesitação. Porque no mundo em que vivemos, somos ensinadas, vezes demais, que brilho pessoal pode incomodar. Que o direito sagrado de ser e ocupar um espaço equivalente, geralmente, é confundido com excesso. E que ser quem se é, sem filtro, vai sim atrair olhares que não acolhem, que julgam. Entre essa batalha do desejo com o medo, esse arquétipo nos ajuda a perceber algo essencial. Não é o brilho que machuca, é o hábito de querer nos apagar para caber, que sim, faz doer. Estamos tão cheias de ter praticamente que pedir desculpas pela nossa própria luz. Foi-se o tempo em que era aceitável diminuir a própria voz para manter vínculos que só existem se adotarmos uma versão reduzida de nós mesmos. O empoderamento aqui acontece no significado real dessa palavra. Vem com uma virada silenciosa, onde finalmente entendemos que nosso brilho não será aceito por todos. Aliás, nunca foi sobre isso. Mas sim, foi e é sobre fidelidade a nós mesmas. E quando nos tornamos a nossa prioridade, o patriarcado geme. Afinal, ele não quer que percebamos que a coragem não está na ausência de medo, mas na decisão de não deixar que o medo dite o tamanho da nossa existência.
Essa lua crescente em Leão vem decretar: chega de diminuir para caber. Revolucionário é pararmos de nos esconder e avançar. Mesmo que a nossa voz trema, que o olhar vacile e que o coração acelere. Porque a donzela radiante, ela não espera estar pronta. E especialmente aliada à quinta casa e ao signo de Leão, ela vai, ó, e só começa. Se a donzela radiante nos traz o impulso de brilhar, a quinta casa astrológica é o lugar onde esse brilho ganha forma através da nossa criatividade. E se esse não é um dos valores inegociáveis do projeto Transformando Meninas em Lobas, né? Então, presta atenção, não estamos falando de expressão superficial. Quinta casa não é sobre aparecer, é sobre como vamos criando a nós mesmas durante o caminho. Esse é um território onde a alma deixa de ser conceito, algo muito aéreo, racional, e se torna a experiência viva com o elemento fogo. Regida pelo Sol, aqui não existe uma luz que é emprestada, já que o nosso astro-rei não reflete, ele irradia. Porque enquanto muitas partes da nossa vida foram moldadas por adaptação, a quinta casa guarda aquilo que já deixou de ser domesticado. Nossa criatividade essencial, o nosso prazer de existir, a nossa assinatura única no mundo. É aqui que a identidade deixa de ser defesa e passa a ser uma expressão. E o signo dessa casa, ele não pede autorização para existir. Chega chegando e nos ensina que viver é um ato criativo. Existir com verdade é uma obra em andamento. E foi-se o tempo da vida feita apenas para ser funcional. É o momento de sentir, demonstrar e celebrar. Também dentro dessa casa existe algo que muitas vezes negligenciamos: a própria brincadeira. Não como fuga, mas como linguagem da alma. Você já passou horas na internet vendo vídeos de felinos, gatinhos, tigrinhos, leõezinhos brincando? Esses filhotes brincam porque estão aprendendo a ser. Eles exploram limites, testam forças, descobrem o próprio corpo, o próprio instinto e o seu lugar no mundo. Mas nós, esses mamíferos humanos tão complicados, em algum momento da nossa trajetória, fomos ensinados que era hora de parar de brincar, levar a vida a sério. Então, trocamos espontaneidade pela aprovação, prazer pela utilidade e a criação pela expectativa. Mas a quinta casa, quando chega, ela nos faz lembrar. É como aquela música do Reverb Poesia, A Criança que Eu Fui Um Dia, conhecem? Eu vou trazer um pedacinho aqui para vocês e não se preocupem, porque eu não vou cantar desafinado. Eu vou declamar. E a música do Reverb Poesia diz assim: a criança que eu fui um dia hoje veio me visitar. Em qual mentira por aí a gente se perdeu? Desaprendeu a sorrir, foi? Desaprendeu a sorrir? É? Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas, ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença. Simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo? Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Eu adoro essa música. Sempre me emociono. E essa é a donzela radiante que todas nós guardamos aqui. E quando ela chega na quinta casa, ela encontra, ainda que esquecido dentro de nós, mas intacto, o impulso de viver com alegria, de criar sem medo e de nos expressar sem pedir licença.
ser quem estamos nos tornando. Não apenas como um ato de coragem, mas um ato de criação contínua. E aqui, nesse ponto, tem uma virada de chave vinda diretamente dos céus para nós dessa semana. Vivermos em criação exige liberdade interna. E isso aqui vem junto com novas formas de pensar, de nos perceber e de nos comunicarmos com o mundo. Que bom, então, que um outro trânsito astrológico chega bem no dia 25 de abril, com Urano em Gêmeos, para mexer nos bastidores da nossa mente, quebrando padrões, bagunçando certezas e abrindo caminhos que talvez nunca sequer tenhamos considerado. Se a quinta casa astrológica acende o fogo da criatividade e da criação, Urano em Gêmeos vem como um raio atravessando o céu da nossa mente. E não, ele não pede licença. Mas antes de entender para onde estamos indo, é importante lembrar de onde esse planeta vem. Nos últimos anos, Urano esteve em Touro, no território do corpo, da matéria, dos valores e da segurança. Foi um tempo em que a vida nos empurrou, muitas vezes sem suavidade, para rever o que estamos sustentando como estabilidade. Quantas estruturas andaram ruindo por aí, hein? Quantas certezas materiais, emocionais, financeiras deixaram de fazer sentido? Quantas vezes fomos tiradas do conforto para aprender na marra o que realmente tem valor? Urano em Touro pode não ter sido muito gentil, não, porque ele veio para destabilizar o que parecia fixo e nos ensinar que a segurança não está fora, ela está dentro. E aqui o ensinamento deste trânsito astrológico nessa semana de lua crescente se conecta com o que a gente está vendo dos ensinamentos lá do Sol, na Roda das Lobas, podcast TML. A gente acabou de lançar o terceiro portal, que é o do valor pessoal. A gente fala de Touro aí, da segunda casa. Se vocês ainda não assistiram, a playlist do podcast está aqui no canal, recheada de insights, assim como lá no Spotify também. Mas não corre lá ainda não, porque agora o movimento de Urano ele está mudando de plano. Ele está saindo do que antes era uma bala no chão e passando a funcionar aqui, ó, no pensamento. Urano entrando em Gêmeos, signo da linguagem, das ideias, das narrativas internas, toca e eletrifica. Ele fica lá até 2032, então a gente está falando de uma revolução na forma como pensamos, aprendemos, nos comunicamos e nos percebemos nos próximos anos. Você sabe aquela voz interna que diz: isso não é para você, é melhor nem tentar, vão te julgar? É Urano quem nos orienta a responder com outra pergunta: quem nos ensinou isso? E mais, por que ainda acreditamos nessas vozes? Porque Gêmeos aprende por repetição e Urano rompe padrões. Então, o que acontece é muito profundo. Ideias antigas começam a perder força, certezas começam a rachar e pensamentos automáticos começam, sim, a ser questionados. Que beleza! É para isso que a gente está aqui. É como se a nossa mente partisse e abrisse janelas que nunca tinham sido abertas. Isso, né, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui nesse episódio. Porque não existe liberdade de expressão sem liberdade de pensamento. Não existe autenticidade quando a mente ainda está presa em narrativas que não foram escolhidas conscientemente. Urano em Gêmeos vem para nos ajudar a quebrar o script, interromper esse piloto automático e bagunçar uma lógica que nos mantinha pequenas. Ele vem nos convidar a experimentar novas versões de nós, tanto dentro quanto fora. E com ele a gente percebe que não dá mais para voltar para as versões antigas, para o excesso de condicionamento, não agora, que a gente já sabe. E nesse trânsito que vai durar os próximos 6 anos, a nossa mente vai seguir se libertando e ousando imaginar formas de felicidade nunca antes sonhadas. Querem descobrir como é que a gente sabe, como que a gente confirmou tudo isso?
porque o tarô confirmou esta plenitude emocional, nos enviando um arcano especial, o 10 de copas. Se Urano em Gêmeos rompe as prisões da mente, o 10 de copas nos mostra o que pode florescer quando essa libertação encontra o coração. Porque, Lupitas, essa carta ela não fala de felicidade só idealizada. Ela fala de integração emocional vivida. Quando a gente olha para o 10 de copas aqui no desenho da Pamela Colman Smith, que fez isso lá em 1909, no tarô, no deck Waite Smith, a gente percebe que nada do que está aqui foi desenhado por acaso. A gente tem uma família, um arco-íris, crianças brincando, a natureza muito viva ao redor. Mas a gente vai além de uma superfície bonita, porque essa carta ela não é sobre perfeição. É sobre permissão para sentir alegria sem culpa. Nós temos um arco-íris com as 10 taças, né? Aqui, bem em cima da carta. E esse arco-íris ele não é só um símbolo de promessas, ele é uma ponte. Uma ponte entre tempestade e calmaria, entre o que foi atravessado e o que agora pode ser vivido. E percebam, esse arco-íris aqui, ele não toca o chão, ele não pertence à matéria. Isso nos diz algo muito profundo. A plenitude emocional não vem de controlar o mundo externo, mas de como nos relacionamos com ele internamente. Nessa família que está aqui, as figuras adultas têm os braços erguidos, mas não estão segurando nada. Outro simbolismo a nos ensinar. Pode ser que durante muito tempo a gente tenha acreditado que felicidade é algo que se conquista, segura, se mantém. Mas esse arcano menor nos mostra que não. Aqui a felicidade é vivida em fluxo. Ela não é uma posse, ela é uma experiência. E as crianças presentes nesse episódio, né, por tantas vezes aqui, aparecem correndo, brincando, celebrando. Elas não perguntam se pode, elas não imaginam se tem ou não permissão. Elas são. É como se esse arquétipo da donzela radiante nos dissesse: a plenitude emocional não vem de um prêmio futuro. Ela é o reencontro com a nossa capacidade de viver com inteireza. Talvez o detalhe mais fora da caixa desse arcano nesse episódio seja o seguinte: vocês percebem como a família não está olhando diretamente para nós? Eles estão voltados para o horizonte. Como se dissessem: a felicidade não é sobre o olhar ou a validação do outro, mas sobre viver algo que faz sentido de dentro para fora. E isso se conecta, obviamente, com tudo o que a gente atravessou até aqui. Porque depois de desejar nos revelar, de criar a nós mesmas com autenticidade e romper padrões mentais, surge a possibilidade real de viver algo novo emocionalmente. Não perfeito, mas verdadeiro. Não ideal, mas inteiro. É por isso que esse conselho apareceu. Como confirmação de que existe vida. Existe sim, depois da coragem de ser quem somos. Com o julgamento dos outros e tudo. E também, sabe quem mais confirma tudo isso? A carta da liberdade do Oráculo das Lobas. Depois de nos queimar com gosto no fogo da criação, a mente em expansão e o coração aprendendo a se reconhecer dentro da sua própria inteireza, chegamos ao ponto onde a carta da liberdade nos sussurra sem negociação. Não pediremos licença por ser quem somos. Esticaremos as nossas asas, mesmo que ainda não saibamos até onde poderemos voar. Aqui não existe mais autorização externa, existe escolha interna. E essa escolha não nasce da certeza, mas do movimento. Porque liberdade não é saber o destino, é parar de se impedir de partir. Confiar que o voo não precisa de mapa para ser verdadeiro.
E se algo ainda treme dentro de nós, tudo bem. Porque essas asas aqui, ó, estão vendo? Elas não são feitas para esperar o medo desaparecer. Elas são feitas para nos ajudar a atravessar em direção ao desconhecido. Nessa alunação, a donzela radiante não está apenas querendo ser vista. A mente já não está mais presa no antigo script, no medo do julgamento que paralisa. E o coração vem e experimenta a possibilidade de ser inteiro. Então, nos resta apenas viver, sem pedir desculpas, sem nos diminuir e sem negociar o nosso próprio tamanho com o mundo. Porque quem se diminui para caber não alça voo, não corre com lobos. E esse foi o nosso episódio da Crescente em Leão. Nós nos emocionamos com a força da criança interior, representada pelo arquétipo da donzela, que, unida à força criadora da quinta casa, Sol, Urano em Gêmeos, clama por brilho, libertação de padrões mentais, num trânsito que foi de arrepiar. Só que ciclicidade, lembram? Se nos arrepiamos nessa semana, na próxima, o céu vai tremer. Porque quando a lua cheia chega em Escorpião, ela vem junto com o Samhain, o dia das bruxas aqui na Roda Sul. E a mãe anciã, a senhora da noite, assume um trono celeste, pedindo, em meio ao seu brilho, que prestemos atenção às mulheres que abriram o caminho para nós. Assim como as nossas versões passadas que precisaram partir, se transformar para que pudéssemos ser quem somos hoje. Com a energia escorpiana, a gente mergulha nessas sombras da noite, nesses brilhos da lua cheia, em que justamente na noite em que o véu dos mundos está mais tênue e nos ajuda, nos influencia a ter coragem de olhar nos olhos de tudo que deixamos para trás, de tudo que se foi, e encontrar, sim, dentro dessa evolução, os nossos tesouros escondidos. Se você gostou desse conteúdo, deixa um emoji de lobo aí nos comentários para saber que você chegou até aqui comigo. E manda para aquela amiga. Eu falei de lobo, os cachorros estão uivando aqui. Manda para aquela amiga que também está trilhando esse tão necessário caminho de autoconhecimento. Afinal, juntas somos mais fortes. Beijos e a gente se vê por aí em todas as outras redes do TML. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Até mais.